Olá, meus queridos e queridas, neste canal da Jusnova no YouTube. Hoje estamos aqui para falar sobre terapia em casal ou familiar. Quando procurar? Sempre, sim. Brincadeiras à parte, sim, terapia para início de conversa é, sem dúvida nenhuma, o melhor e maior presente que você pode dar para você mesmo em qualquer momento da sua vida. Para resumir o nosso vídeo de hoje, basicamente é isso. Brincadeira, mas assim, já fiz muita terapia na minha vida, já me ajudou muito, me ajuda muito, gostaria de voltar a fazer. Hoje tá difícil, financeiramente, tempo, né? Mas tenho total consciência de que fujo, sim, disso, por algum motivo, né? Que eu deveria refletir sobre. Mas tudo isso para dizer que a terapia, ela é tão importante para nossa vida, em qualquer momento que seja, porque é realmente uma maneira de você desabafar, de você conseguir falar sobre o seu sofrimento para uma pessoa que de nada tem de relação com você, então é totalmente diferente de você conversar com alguém aleatoriamente, um amigo, um parente e tal. Aquela pessoa tá preparada para ter aquela escuta, aquela pessoa tá preparada para digerir aquela informação de uma forma completamente diferente da qual você está acostumado. Então, é muito doido, porque eu já fiz diferentes terapias em diferentes momentos da minha vida que me ajudaram de diferentes formas. E isso, né, esse ciclo de ajuda nunca se encerra. Tá sempre pronto para se reiniciar com novas descobertas, novas formas de se fazer acontecer. A terapia, também chamada de psicoterapia ou aconselhamento, é o processo de encontro com o terapeuta para resolver comportamentos problemáticos, crenças indesejadas, sentimentos e questões de relacionamento e os conflitos que advêm desses relacionamentos, né? Que podem ser amorosos, né? Uma terapia de casal, por exemplo, pode ser uma terapia em família, né? E, obviamente, também a individual, né? Que eu não coloquei aqui no tema, no título, mas é claro que a individual também é muito presente, também precisa e muito existir. Para começar, depois dessa pequena grande introdução, eu gostaria de pedir para você que ainda não é um inscrito neste canal, ou seja, se inscreva, por favor, me dê a graça de ter você como inscrito aqui, para ajudar quem vos fala, não é mesmo? Porque a gente faz esse conteúdo não à toa, mas para que esse conteúdo atinja mais pessoas, né? Que a gente possa dissipar tudo isso e que a gente possa, por que não crescer, né? E continuar fazendo conteúdos e continuar acreditando nessa dissipação de mediação e outros temas muito importantes, como, por exemplo, a terapia. Bom, vamos lá. A terapia familiar, né? A terapia familiar, ela se presta a entender conflitos familiares. Sim. Mas o objetivo, né, a facilitação do diálogo, uma forma saudável de fazer isso acontecer, onde as diferenças de cada indivíduo ali dentro daquela trama familiar vão ajudar na composição da visão, né, da complexidade daquela família e do comportamento geral daquela família que a gente chama de padrão, né? Qual que é o padrão daquela família se comportar. É claro que o terapeuta, né, o psicoterapeuta, o psicanalista, enfim, daí é muito técnico para uma pessoa leiga falar, mas enfim, qualquer forma que seja ela de se fazer a terapia, tem a tecnicidade de fazer a questão acontecer, né? O milagre acontecer, vamos dizer assim. Porque tem muitas maneiras de fazer isso, né? E é claro que essa pessoa é um intermediário entre essa comunicação que muitas vezes é truculenta, né? Por isso que a pessoa vai pedir um auxílio de outra pessoa para realmente fazer esse encontro acontecer entre aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu digo e aquilo que acontece, né? Que às vezes tem um samba doido aí que não rola direito essa comunicação, então a gente precisa de uma pessoa que dê uma mão nisso. Isso sim,
é bastante similar à mediação, né, no caso. Acontece que a mediação, ela tem questões jurídicas, né, que envolvem e você, de fato, precisa solucionar uma questão específica, tipo um divórcio, tipo uma guarda, tipo alimentos, tipo um inventário, etc e tal. No caso da Jusnova, que se presta a essa seara família. Então, é claro que existe essa diferença, mas aqui especificamente falando da terapia em família, isso pode ser bastante benéfico para essas famílias que realmente não têm uma questão específica, mas tem esse mal-estar que gera, né, muitas brigas, muitos conflitos e tal. A gente até tem um tipo de mediação que se chama mediação preventiva, que é aquela em que se presta a ter esse intermediário, né, do diálogo para que o conflito não cresça e floresça e tome uma complexidade que daí sim pode chamar uma questão jurídica aí no meio. Essa mediação preventiva que a gente chama, ela não trata de uma questão terapêutica específica, ela não, por exemplo, encaminha para uma terapia individual, o que pode acabar acontecendo dentro de uma terapia familiar, mas ela pode evitar um conflito jurídico futuro, né? Bom, as motivações que podem levar uma família a procurar a terapia em família podem ser inúmeras, como, por exemplo, a discordância na criação dos filhos, como, por exemplo, desentendimentos familiares, uso de drogas e alcoolismo, depressão, bulimia, anorexia, vários quadros que podem tornar aquela família uma família que não está conseguindo dialogar sozinha, que não está conseguindo resolver alguma questão sozinha. Então, procurem a terapia em família. Não tenho dúvidas de que muitos frutos bons podem ser colhidos disso. Por sua vez, temos também a terapia em casal, que é mais ou menos a mesma questão, mas questão mais em casal, né? Então, assim, a gente tem dificuldades inúmeras, né? Enfim, sobre essas questões, né? De troca de valores, de criação de filho também, enfim, de anseios de vida e dificuldades do dia a dia que às vezes vão nos engolindo e a gente às vezes não para ter conversas importantes. Às vezes não para e às vezes quando para, essa comunicação não é efetiva, porque ela é mais truculenta do que efetiva. Então, o auxílio de uma terceira pessoa para compor, para tornar essa comunicação mais clara e menos perturbada é bastante... pode ajudar e muito. Essa é a verdade. E aí a gente pode aí pensar, né, numa problemática de comunicação, numa problemática de idealização, quando você idealiza uma coisa, mas na real vive outra, pode ser bastante difícil. Então, esse intermédio de uma pessoa preparada para lidar com isso pode ser bastante interessante. De novo, aqui cabe a mediação preventiva, que é, por exemplo, uma mediação preventiva para o divórcio, ou seja, vamos tentar resolver as questões para a gente não culminar num divórcio. Claro que cada profissional aqui é bom deixar bem claro, tanto o terapeuta quanto o mediador, eles cuidam de questões específicas, né? Eu diria que o mediador mais de questões jurídicas, emocionais também, mas né, visando sempre resolver uma questão jurídica, e o terapeuta visando sempre resolver uma questão mais emocional, né, uma doença do emocional, vamos dizer assim, né, um sintoma. Mas a real é que são profissionais que estão aí dedicados. No final do dia, né, assim, falando mais do meu lado mediadora, óbvio, porque é o que eu faço, mas assim, a facilitação do diálogo e a facilitação da comunicação muda muito as relações humanas, né? Traz mais leveza para as relações. Então, seja o caminho que essa trama, né? Seja de terapia familiar, seja de terapia em casal, seja terapia individual, seja mediação, de fato, no final do dia, é otimizar a comunicação e tornar um ambiente mais simpático para que qualquer questão seja resolvida de forma mais harmônica. É basicamente isso.
E aí eu queria deixar uma frase que a minha sócia, a gente trocando informação sobre o que falar desse assunto, né, e tal, porque a gente troca informação sobre absolutamente tudo, ela só não dá a carinha dela linda aqui, mas ela tá por dentro de tudo que rola aqui nesse canal. Ela me falou uma frase que eu achei sensacional. Se você não faz terapia porque acha que não precisa, é porque você sabe que alguém está precisando fazer terapia para te suportar. Então, a grosso modo, é o seguinte: se você é daquelas pessoas que acha que você não precisa de terapia, que terapia é frescura, terapia é coisa de louco, quem nunca escutou essas frases, né? É porque, na verdade, alguém próximo a você está precisando fazer terapia para te suportar, porque realmente, se você nunca fez, faça, experimente, busque informações de um bom profissional. E saiba entender quando é uma necessidade de uma psicoterapia, quando é uma necessidade de um mediador, seja mediação de fato, né, quando o conflito já precisa ser resolvido, seja uma mediação preventiva, né, a gente falou um pouco sobre essas diferenças, mas no final do dia, a gente precisa aprender a se comunicar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada.